Olá, boa noite. Boa noite, Cida. Tudo bom? O pessoal tá chegando aí, tá recebendo a notificação. Boa noite, doutora Vanessa, nossa convidada, nossa parceira. Olá, Olá, tudo bom, tudo querida? bem? Tudo Bem, ótimo. bem. Boa Tá dando noite. para ver bem ou tá um pouco escuro aqui? Acho que tá um pouquinho escuro. Eu também tô achando que tá um pouco escuro. Deixa eu acender mais uma luzinha aqui, ver se melhora. Melhorou? Ah, melhorou um Mais ou menos? pouquinho. Você tem algum abajurzinho perto? Ah, É que eu peraí. tenho muito espelho aqui. Agora tá melhor. Consigo ver você Tá melhor. melhor? Tá Sim. bom. Então eu vou ficar nessa posiçãozinha aqui que eu acho que dá pra ver bem. Eu tô enxergando um pouquinho escuro, mas se vocês estão enxergando bem, pra mim tá ótimo. Não, tá bem melhor, com certeza. Vamos esperar mais um pouquinho o pessoal entrando. Boa noite, Ivonete Vasques, uma querida paciente. Boa noite, Instituto ICVE. Se for meu querido professor, Dr. Armando Lobato, é uma honra tê-lo aqui, sendo que tu é muito ocupado, uma pessoa internacional, uma pessoa que realmente aí tem um papel muito importante na cirurgia vascular e endovascular no Brasil e leva o nosso nome lá para fora. Liana Berúcia, diretamente de Natal. Que coincidência, hein? Você e Dr. Lobato na mesma live, eu estou muito honrada. Uma grande cirurgiã vascular, uma das mulheres aí expoentes na cirurgia vascular, principalmente ali do Nordeste. Tive o prazer de ter sido minha residente. Sheila Santinello, muito prazer de você estar aqui conosco. É uma seguidora do Alain, mas também está por aqui. Doutora Monique Bassini, Karina, né, que fez um sucessão semana passada. Beatriz, querida, tá deixando a mulherada aí mais bonita, né, com seus produtos. Pedro, meu grande amigo, que sempre me ajuda aqui nas minhas reformas. Daniela, boa noite. Vamos entrando aí para mais uma live com grandes parceiros aí de trabalho, pessoas que, né, buscam bastante aí, tá estudando, buscam algumas atividades bem diferentes e que hoje, né, o paciente, ele cada vez mais para a gente precisa ter muita técnica, ter muito instrumento, ter uma equipe multidisciplinar, porque cada vez mais as patologias ficam mais complexas, na verdade as pessoas também parece que cada vez ficam mais doentes, mais cedo, e muitas vezes o feijão com arroz não está dando mais, a gente tem que ter um pouquinho mais de expansão. Verdade. Flávia Amada, uma querida paciente, também muito disciplinada, estou com saudade de você, manda um beijo para sua amigona, ambas são pacientes da doutora Monique, vamos lá. Eu acho que a maioria das pessoas aqui que entraram são ou parceiros ou amigos, né? Então, muito boa noite, quero agradecer bastante vocês estarem aqui conosco, né? Essa aqui é a nossa sexta live. Semana passada tivemos um problema técnico com a doutora Monique, mas em breve a gente vai estar otimizando. E no sábado nós vamos ter uma live com a doutora Lívia, é uma psicóloga, uma pessoa muito bacana. Nós nos conhecemos através de algumas postagens em comum com o doutor Alain, e ela tem uma visão sobre terapia cognitivo-comportamental um pouco diferente, que chama terapia do esquema. É uma carioca linda e uma pessoa maravilhosa. Doutora Giovana, opa, gente, tem muita gente famosa aqui na minha vida. A Liana está lá em cima, Delícia, Giovana bem também. gentil, Giovana saudade. também foi um presente aí de quando eu trabalhava no ICV com o doutor Lobato. E estamos juntas aí há quase 13 anos, né? Somos parceiras de cirurgia, de diagnósticos, de serviços de ultrassom, e realmente é muito bom contar com pessoas tão especiais, né? Doutora Vanessa,
todos já devem ter conhecido da outra live, é uma excepcional fisioterapeuta, ela tem algumas especialidades que são bem comuns no mercado de trabalho da fisioterapia, mas que tem ajudado bastante pacientes com dor, pacientes com limitações físicas, pacientes com questões linfático-vasculares. E uma outra, né, uma outra técnica que você acabou associando e que você vai falar bastante hoje foi a barra de Access, certo? A barra de Access, eu sou paciente de barra de Access, né? Para quem não conhece, você vai falar, vai explanar muito melhor, né? E eu utilizo, já saí aí vamos dizer, da frequência maior e ocasionalmente eu faço barra de Access, principalmente em períodos em que a gente está aí sobre maior demanda de estresse de trabalho ou em períodos um pouco mais ansiosos, e realmente a minha experiência com a barra foi muito boa, e nós temos algumas pacientes de fibromialgia, de síndrome do pânico, né, Vanessa, de dor crônica, que você gentilmente aí associou a barras e as pacientes melhoraram bastante de padrão de sono e de dor, tá certo? Mas então, o palco é seu, se apresente, fale aí bastante, que eu acho que tem aqui muitos médicos, pelo que eu estou vendo, e a maioria desses médicos são vasculares e são colegas que trabalham com pacientes com dores crônicas, né? Bacana. Doutora Lorraine, que é, por acaso, irmã dessa linda, são duas lindas, né? Dona Sônia soube fazer Obrigada. meninas lindas, que também é uma colega de profissão. Obrigada. Primeiramente, eu queria desejar boa noite para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Façam as perguntas que quiserem para a gente poder engrandecer esse nosso bate-papo de hoje, né? Eu sou fisioterapeuta, me formei há 17 anos. Na última live, eu falei muito sobre o método de cadeias musculares e articulares, da visão biomecânica e da visão bio e psicocomportamental. E eu estou muito feliz hoje de falar sobre dor e relacionar tudo isso com um método que vem se popularizando cada vez mais, que é o barra de axis. E antes, eu gostaria de explicar algumas questões sobre dor para a gente entrar na questão do barras. Eu queria explicar para todo mundo o que é dor, né? A dor é uma sensação dolorosa, é uma sensação chata, mas ela existe. E a gente tem duas formas de diferenciá-las, de uma dor aguda e de uma dor crônica. Então, quando que eu tenho uma dor aguda? Quando eu posso ter feito uma cirurgia, e aí eu fiquei com aquela dorzinha no pós-operatório, um período de cólica menstrual, uma batida do membro em algum lugar, uma dor de dente. Uma dor aguda, pessoal, é quando ela é passageira. A gente sente e dali 2, 3 dias essa dor tende a desaparecer. E a dor crônica é o nosso grande diferencial e é o que a gente mais trata no consultório, que é uma dor que persiste por mais de 3 meses. A gente considera essa dor aguda, onde o paciente já toma os medicamentos dele, ele procura alguns tipos de tratamentos alternativos, mas essa dor o acompanha durante anos até da vida dele. E essa dor, pessoal, o que acontece? Essa pessoa ela pode desenvolver a dor tanto física como também psicocomportamental e às vezes muito psíquica. Quantas vezes você já não ouviu alguém falar para você que está com dor e você não acreditou porque aquela pessoa questiona sempre que ela está com dor? Parece que ela vive com dor e você achou que a dor dela não é real, que ela está inventando. Mas a dor, ela existe. No nosso corpo, a gente tem alguns receptores que levam informação direta para o nosso sistema nervoso central de aviso de dor. E o nosso cérebro, como ele é muito inteligente, ele leva essa informação para uma região do nosso corpo chamada hipotálamo, onde esse hipotálamo ele guarda todos os registros das nossas dores, das nossas emoções, e aí ele fica guardadinho ali, quietinho. Então, quando a gente fala para a pessoa que ela está com dor, mas a gente procura através de exames e tenta fazer uma série de diagnósticos e não consegue encontrar o motivo real daquela dor, a gente mesmo assim tem que acreditar que aquela pessoa está com dor. Se ela está falando que ela sente, é real, porque o nosso sistema nervoso central, ele registrou
a informação de dor, do período de dor que essa pessoa passou, e ele pode levar isso durante muito tempo, anos. Então, eu acho que fica uma dica aqui muito importante, principalmente para quem tem um idoso em casa, né? Para quem tem uma pessoa que às vezes você considera um pouco chata porque só fala de dor, né, Ana? Você passar a prestar mais atenção na pessoa, prestar mais atenção na dor que ela está referindo, porque muitas vezes uma dor no corpo pode levar a uma dor psíquica. Nesse momento que a gente está vivendo agora de quarentena, quantas pessoas não ligaram para a gente se queixando de uma dor na perna, de uma dor no peito, de uma dor na coluna? A coluna virou o boom da quarentena, tá todo mundo com dor na coluna, principalmente da coluna lombar, de tanto ficar sentado. E às vezes sem grandes motivos, mas o principal motivo, a ansiedade, a tristeza de ficar preso, a angústia. Então, tudo isso favorece um terreno de dor. E tudo isso tem que ser muito bem investigado. Por isso surgiu o método do Gray Douglas, que é o mentor do Barras de Axis. Porque o que ele enxergou nas pessoas? Ele percebeu que as pessoas elas estavam ficando cada vez mais tensas, cada vez se queixando mais da própria vida, perdendo o interesse da própria vida, dificultando a vida. E ele, desde sempre, ele teve uma mentalidade muito consciente. Ele se formou psicólogo, ele fez vários estudos, escreveu vários livros que se tornaram best-sellers hoje. E ele queria mostrar para o mundo essa clareza de ideias, essa clareza de pensamentos, a forma da gente enxergar o mundo de uma forma diferente. Quando eu tô com uma dor e fico pensando em dor, eu só potencializo isso no meu corpo. Agora, quando eu me empodero de pensamentos positivos, o que acontece comigo? Eu passo a pensar numa outra forma e aquela minha dor tende a diminuir. Eu brinco eu mesma, às vezes eu tô com dor de cabeça e aí eu preciso realmente tomar um comprimido, senão ela não passa. Então eu tomo o meu comprimido e muitas vezes eu continuo o meu trabalho e eu tô pensando numa outra coisa e a minha dor acaba passando que eu nem percebo. Eu falo, é um sistema que o meu corpo cria para me libertar daquela dor. Eu passo a minha energia para uma outra forma de visão. Eu não fico pensando, ai, que dor de cabeça, essa dor de cabeça que não passa. Então, isso gera um bloqueio na pessoa muito grande. Isso falando em todas as dores. Uma dor aguda, uma dor crônica, a gente só potencializa. Então, a ideia das barras de Axis é promover o quê? Promover consciência, clareza de pensamentos, para que a pessoa passe de novo a se empoderar de pensamentos bons, de pensamentos positivos, para que a vida dela aconteça de uma forma mais feliz, mais fácil, né? O grande objetivo dele com as barras de Axis é esse. E ele criou esse método para mostrar para o mundo que a vida não precisa ser difícil. A gente não precisa ficar limitado a pequenas coisas. Ele ensina, através do método dele, como você se empoderar de novo da sua própria vida, deixando de lado, principalmente, as suas crenças limitantes e os seus medos. Nesse contexto de crenças limitantes, eu gosto muito de explicar isso no consultório, porque a gente tem muita crença, né? Quantas vezes você já ouviu o seu pai falar para você que para você ganhar dinheiro, você precisa trabalhar muito? Muitas vezes, né? E às vezes você não precisa trabalhar muito para ganhar dinheiro, mas se você souber organizar a sua vida para você conseguir se organizar melhor para você ganhar mais dinheiro, você vai ganhar mais dinheiro. Mas se você pensar que para você ganhar mais dinheiro, você tem que trabalhar em 2, 3 empregos e que é muito difícil, você não vai conseguir. Porque a energia que você está depositando ali é uma energia ruim, né? É uma crença ruim. Quantas vezes na fisioterapia eu já ouvi algumas pessoas falar, nossa, mas você trabalha em mais de um emprego, né? Porque se você trabalha em um emprego, você não tem nenhum. Se você trabalha em 2, você tem um, né? A área da saúde é assim. Fisioterapeuta trabalha em muita clínica, né? Então, essas questões que a gente pega como ponto de vista e acredita como verdade nossa.
Mas não é uma verdade nossa. Eu não acredito que para ganhar dinheiro eu tenho que trabalhar muito, né? Eu acredito que se eu desenvolver um bom trabalho, eu vou conseguir ganhar dinheiro, né? Eu acredito que se eu tiver um espaço bacana e trabalhar direitinho, eu vou conseguir ganhar muito dinheiro, né? Se a gente se empodera desses pensamentos bons, as coisas boas começam a fluir. Então, a ideia dele era mostrar exatamente isso para as pessoas, né? Que eu tenho uma paciente no consultório que ela tá grávida, inclusive. E aí, essa gravidinha chegou e a gente estava conversando e ela pegou e falou para mim que muitas das pessoas ficam querendo dar muitas dicas para ela nesse momento da gestação, pandemia, que é perigoso, que quando o bebê nascer tem que fazer assim assado, assim, assim, assim. São pontos de vista de outras pessoas que funcionaram para aquelas pessoas, mas que talvez para você não funcione. E se você tomar isso como verdade para você, às vezes isso pode te bloquear e te impedir de evoluir, de fazer alguma coisa por você que você realmente goste, né? Então, as barras, elas trabalham muito nesse contexto. E só para exemplificar um pouquinho, eu tenho um mapa aqui, vamos ver se dá para vocês verem. Esse é um Assim, mapa de barras de Axis. Aqui é o Douglas fazendo uma sessão. A gente tem o mapeamento na cabeça da pessoa, porque barras de Axis, a gente tem 32 pontos localizados na nossa cabeça. E esses 32 pontos, quando a gente começa a palpá-los, eles geram conexões, né? A gente fala que as barras começam a correr entre eles através de algumas ondas. E essas ondas, quando a gente consegue trabalhar e elas começam a se organizar, a pessoa tem a melhora do estado geral dela e ela começa a compreender melhor esses fatores limitantes, essas crenças limitantes, esses medos, essas angústias, porque esses 32 pontos que Barras trabalha com a consciência, trabalha com alegria, tristeza, medo, trabalho, sono. Então, são diversas áreas da nossa vida que estão representadas através de pontos que, quando estimulados, quando permitidos correr essas barras, a gente consegue se empoderar da nossa vida de novo e perceber coisas que antes a gente achava que era bacana e que hoje já não serve mais para você. Então, você passa a enxergar com mais clareza os seus pensamentos e aquilo que você quer, e com o passar dos dias, você começa a perceber outras coisas que você nunca parou para pensar. Então, é um despertar para você mesmo. Você começa a olhar para você de uma forma diferente. Quando a gente passa por uma sessão de barras de Axis, eu falo para os pacientes ficam quietinhos na maca, o terapeuta vai só manipulando as barras, né, os pontinhos, e quando o paciente desperta ao final dessa sessão, a primeira coisa que ele relata é um soninho, é um estado de relaxamento, é uma leveza. Por quê? Porque baixou a nossa consciência. Nós somos seres extremamente mentais. A nossa cabeça não para de trabalhar um sequer segundo. Em barras, a gente consegue exatamente isso. Desligar um pouquinho essa mente que não para de trabalhar, relaxar um pouquinho esse paciente e reconectar essas barras para que elas fluam de uma maneira mais leve, mais harmônica. Por isso que a gente tem o mantra de barras, que a gente fala que a gente tem que fazer todos os dias e levar isso para a vida, que é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Se eu tenho essa consciência comigo, se eu pratico isso comigo todos os dias, eu me empodero dos meus pensamentos, eu me fortaleço como pessoa. E isso é muito mágico quando as barras correm. Às vezes, a gente está no trânsito e do nada um cara te fecha, acaba te instigando, buzina, e você fala, meu Deus, que é isso? Logo cedo, 7 horas da manhã, que mau humor, né? E a gente que trabalha com barras e pede para os pacientes fazerem esse exercício diariamente, pensa, nossa, quem pertence esse mau humor? A mim não pertence, então eu devolvo a quem pertence, eu devolvo isso para o universo.
Barras de Axis trabalha muito com essa questão do universo, que o universo me permita ser, fazer, receber coisas boas. São as perguntas que a gente faz todo dia para nós mesmos, que nos fazem nos empoderar de novo da nossa vida, para que a gente passe a ser um ser mais tranquilo, mais calmo. Por isso, né, que nessa questão do estresse e da ansiedade, barras de Axis está sendo tão procurado como forma de tratamento. Porque às vezes você tomando um medicamento, você não tem um grande resultado. Às vezes você fazendo uma terapia alternativa, você não tem grande resultado, porque você precisa mudar primeiro aqui, a sua cabeça. Quando chega um paciente com dor no consultório, e chega cheio de exame, de bula, de remédio, eu sempre pergunto para ele se ele quer melhorar, se ele está disposto a fazer o tratamento comigo. Porque para mim é muito importante saber se ele realmente quer melhorar. Porque muitas vezes esse paciente, quando ele chega para mim, ele já passou por diversos profissionais de saúde, inclusive fisioterapeutas, e ele fala, eu já tentei de tudo e nada resolveu. Mas eu vim aqui para a senhora ver o meu caso, quem sabe a senhora consegue me ajudar? E eu respondo para ele, bom, eu posso te ajudar, você quer que eu te ajudo? Você me permita com que eu te ajudo? E aí eu vou investigar quando surgiu essa dor, né? Se alguém da família dele tem uma dor parecida ou já sentiu uma dor naquela mesma região ou proximidades, eu vou tentando investigar não só o meu paciente, como o contexto de vida dele, como ele vive com as pessoas do trabalho, da casa dele, para tentar ir entendendo como essa pessoa está funcionando frente às coisas que estão acontecendo com ela, para tentar melhorar o psique dele também. Porque melhorar o corpo, às vezes, é fácil. Eu brinco com os pacientes que, às vezes, 3, 4 sessões de uma terapia, a dor melhora demais. Mas a questão psicológica é tão grande que se eu der alta para esse paciente, daqui a pouco ele vai queixar da mesma dor e até pior. Porque não adianta eu tratar uma dor física sem tratar o psique dessa pessoa, porque senão ela vai cronificar tudo, tanto o psíquico como o corpo, e ele não vai evoluir. Então eu sempre procuro tratar o meu paciente, os dois, o psíquico e o comportamental, e junto não tem como se livrar da biomecânica. Então é um trabalho bem complexo, mas é um trabalho que é gostoso de você fazer, é prazeroso, porque você tem o relato da pessoa de uma sensação de bem-estar, de uma sensação de alívio, de tensão, de estresse, muito maior se você tivesse feito uma massagem. Porque quando você consegue desligar a sua mente por alguns instantes, é maravilhoso. Porque, como eu falei no início, a nossa cabeça não para. A gente é muito agitado, tá pensando em 1001 coisas ao mesmo tempo. E quando a gente consegue desligar um pouquinho esse HD nosso e reprogramar com coisas mais leves, né, com coisas mais alegres, a vida passa a fluir de uma maneira mais harmônica. E se você realmente consegue levar isso para sua vida, a gente só tem a melhorar, a gente só tem a ganhar com isso. Eu acho que assim, as pessoas que entraram, queria dar aqui boa noite em especial ao Dr. Rafael Bendim, que com certeza espero em breve estar com a gente aqui também, que a gente pode traçar um paralelo. O Dr. Rafael é um excelente cardiologista. Eu conheci um curso que eu fiz sobre cuidados de pele e nutrição com a doutora Jaqueline, que também é uma pessoa espetacular. E ele faz a parte de hipnose. Eu fiz 2 cursos com ele de hipnose para entender, inclusive para poder indicar para pacientes, por exemplo, com dor, né? Tanto pacientes, às vezes, com algum tipo de compulsão, né? E também para indução de tratamentos, né? Então, tem um grande cirurgião na França, um cirurgião cardíaco, que ele, a primeira fase anestésica dele é através de hipnose. Nós temos aqui um grande professor dentro da área de vascular, que é o Elias, né? Com quem eu fiz diversos cursos, a Giovana que está aqui também, da parte de vascular, e hoje ele tem pacientes que ele faz escleroterapia, faz micros, faz a primeira indução de um laser de safena utilizando hipnose.
E realmente eu vi meu esposo ser hipnotizado, eu transfixei a mão dele com uma agulha 40 por 12, ele com o olho aberto, ele não viu a agulha e não sentiu a dor. Então, eu realmente percebi. Então, eu acho que a hipnose também é um grande aliado aí em algumas situações em que você tem aí um eixo mental compulsivo ou um eixo mental também muito doloroso, ou para diminuir o limiar de dor, de pânico de um determinado paciente. E a barra de Axis, traçando um paralelo, ela tem esse papel, talvez de uma maneira um pouco diferente, porque é um tratamento, não é uma coisa assim. Então, muitas vezes a hipnose, você faz uma sessão, você deixa uma âncora nesse paciente, isso acaba mantendo, né, até você resolver essa situação. E a questão da barra de Axis, para quem não conhece, alguém já deve ter feito aqui reiki alguma vez, né? Tem pacientes até que já são reikianos, colegas, ele se assemelha a uma sessão de reiki. Não é, Vanessa? Ele se assemelha a uma sessão de reiki. E hoje a gente tem grandes instrutores de Axis no Brasil. Nós temos uma grande instrutora aqui no ABC, doutora Rita Nadal, que é psicóloga de formação e uma pessoa também boníssima. E você fez formação também com outras pessoas. E a barra, ela realmente pode ser usada como um, um instrumento dentro de um tratamento de dor, de ansiedade, né? Doutor Ricardo, que está aqui, que é cirurgião bariátrico, muitos pacientes dele, às vezes no pré-operatório, né? Como adjuvante, um paciente que está aí com ansiedade para fazer uma cirurgia, ou que mantém uma compulsão pós-cirúrgica de alguma alimentação, ou pacientes que estão aí viciados em analgésicos, né? A gente tem aí as morfinas, hoje a gente tem o canabidiol, tem paciente, às vezes, com dose plena de canabidiol e diz que aquela dor não passa, né? E ele executa todas as tarefas e continua dizendo que a dor não passa. Então, essa dor realmente tem um outro nível, né? Não é uma dor só física, é uma dor, como você disse, a nível psíquico. E nessas horas você realmente tem que abrir mão de alguns outros tipos de tratamentos, né? A gente sabe que não é todo mundo que acredita, mas eu falo que quando o seu calo aperta, você procura de tudo. E daí você passa a acreditar, principalmente quando aquilo te deu certo, né? É verdade. E então, mas realmente a gente tem que ter cuidado, tem que ter profissionais de preferência da área de saúde que conheçam anatomia, que conheçam doença, que saibam fazer uma anamnese, ler um exame. Este é um dos grandes problemas que eu acho dentro das terapias alternativas, que cada vez estão migrando mais para o lado da medicina, como já foi a acupuntura, como hoje a hipnose, a fitoterapia, a homeopatia, até até tratamento para dor com abelhas, né, que o pessoal faz hoje. Então, acho que assim, a gente tem que tomar muito cuidado realmente ter um profissional de saúde que tenha uma formação para que não fique indicando as coisas porque fez um curso de fim de semana, certo? E que de repente vai lá e faz. Não, ele tem que ter conhecimento de patologia, de anatomia, de interações medicamentosas e uma série de coisas, né, Vanessa? Isso é importante. Mas você, dentro da fisioterapia, ter algo que trate um outro nível de dor é muito bom, né? E você podia conversar com a gente novamente, o que seriam esses pontos, se esses pontos estão só a nível de crânio, quanto tempo dura uma sessão de barras, se você já teve algum sintoma diferente na barra de ar, uma pessoa que teve sono, uma pessoa que teve uma convulsão, uma pessoa que chorou, que teve uma crise de riso. Uhum. Essas questões são muito, muito interessantes. São 32 pontos, como eu havia comentado no início. Cada ponto, ele representa uma área da vida da pessoa. Então, dor, saúde, alegria, tristezas, sonho, esperança, dinheiro. Cada um desses pontos tem uma representação na vida da pessoa. É uma sessão onde a pessoa fica deitadinha, quietinha, e o fisioterapeuta vai trabalhando esses pontinhos em fases, onde ele vai trabalhando para permitir que essas barras corram. O paciente, essa sessão dura mais ou menos
uns 50 minutos, talvez um pouco mais, um pouco menos. E o paciente, ao despertar, sempre tem uma sensação a relatar, né? Que durante a sessão, às vezes, ele não conseguiu ficar com o olho fechado, porque ele ficou incomodado, porque coçou a perna, coçou o dedo, coçou o olho, deu vontade de tossir, espirrou, ficou angustiado, não queria ficar ali naquele posicionamento. E isso é interessante e muda de pessoa para pessoa. Eu já tive a oportunidade de atender diversos tipos de pacientes, desde criança até o idoso, e os relatos são bem diferentes. A grande maioria, ao despertar, eu falo despertar porque muitos relaxam e acabam até ressonando. Então, quando despertam, relatam essa sensação de leveza e de um bem-estar muito gostoso. Outros despertam e falam, eu fiquei angustiado, né? Eu não tô me sentindo tão bem. Outros não conseguem ficar nem deitados, precisam ser atendidos sentados, não conseguem relaxar. E eu brinco com os pacientes, né? Não tem um número de sessão para você trabalhar com barras de axis. Exatamente por isso. Cada pessoa responde de uma forma. E a gente, numa primeira sessão de barras de axis, a gente procura correr todas as barras da pessoa, até para a gente identificar quais são as zonas mais delicadas da vida mesmo daquela pessoa. E passado para uma segunda sessão, a gente vai anotando aquelas regiões que a gente sentiu que estava mais difícil de trabalhar, que a barra não corria tão harmonicamente, porque quando a gente coloca o dedo nas posições de barras, o nosso dedo também pulsa bastante e a nossa energia flui junto com a pessoa. A gente até brinca que quando eu consigo correr a barra de um paciente que tem coisas incomuns comigo, a minha barra corre junto com a dele. Então, a energia que passa de um corpo para o outro é muito grande. Por isso que para a gente, como terapeuta, também atender barras, a gente tem que estar num dia bacana, num dia bom, com uma energia boa, para você poder passar uma coisa boa para esse paciente também, porque é óbvio que ele vem com limitações, né? E criança, eu tenho visto que é muito interessante o tipo de atendimento, que são pessoinhas que não conseguem mesmo relaxar, ficar um determinado tempo naquela postura, e você fazer algum tipo de diagnóstico deles é extremamente delicado, precisa realmente de um número maior de sessões e muita conversa com os pais, porque eu percebo que muitos dos adolescentes que estão indo ao consultório, eles não conversam muito. E eu até associo a auriculoterapia francesa, que a francesa é aquela só da sementinha na orelha, para tentar relaxar um pouquinho esse paciente, para tentar energizar alguns pontos e usar da avaliação da auriculocultura e da acupuntura em si para identificar alguma coisa a mais no corpo desse meu paciente, porque a ideia de barras não é eu ficar perguntando coisas para o meu paciente, é entender o que está acontecendo em cada ponto, reorganizar, sintonizar tudo isso e permitir com que ele vá me comunicando como ele está se sentindo, como ele está se empoderando de novo dos pensamentos. E aí sim, a nossa grande avaliação, a nossa percepção em orientar o paciente como profissional de saúde do que seria bacana ele fazer daí para frente, talvez umas sessões com a psicóloga, talvez um outro trabalho mais corporal para diminuir talvez uma timidez, para prepará-lo para algum outro objetivo na vida dele. Então são coisas que a gente vai ao decorrer do tratamento sentindo e tentando trabalhar. Quando a gente chega numa outra fase do tratamento de barras, onde a gente pode conversar com o paciente e ele pode escolher qual barra da vida dele ele quer correr, se ele quer correr a barra da tristeza, se ele quer correr a barra do sono, é muito mais interessante, porque aí a gente foca e vai. E a gente vai tentando fazer com que ele clareie os pensamentos dele em relação àquele objetivo que ele quer tratar, e ele vai seguindo com isso durante uma semana. Dificilmente a gente faz mais de uma sessão por semana, para que o paciente tenha esse tempo de se perceber.
porque às vezes não é fácil. A gente que trabalha com o corpo tem mais facilidade de perceber algumas coisas, tanto biomecânica como psicocomportamental. Mas às vezes a pessoa que não está acostumada, ela demora, ela tem um tempo maior para se perceber, para sentir as coisas. Às vezes o Uhum. paciente desperta de uma sessão de barras e ele fala, ah, tô me sentindo mais leve, mais relaxado. E aí, quando ele volta para uma outra sessão, e aí ele faz grandes comentários, olha, eu dormi muito melhor, eu fiquei com uma questãozinha na minha cabeça, assim, assim, assim. O que você acha que é isso? Isso é isso? Isso é aquilo? E aí a gente começa a trabalhar, e aí vai tendo as evoluções. Cada caso é um caso. Uhum. Não, bem bacana. E essa formação, vocês têm diversos graus, ou é uma formação básica ou uma formação geral? Como que é feito? Existe alguma contraindicação para pacientes realizarem? Não, contraindicação não tem nenhuma, tanto é que a gente atende desde bebezinho até a fase adulta, inclusive as grávidas. É muito interessante fazer um trabalho com grávida em barras de axis para ela poder se libertar desses pensamentos limitantes, dessas crenças que ela adquiriu durante a vida dela e dos próprios medos que ela sofre durante a gravidez ou os problemas que ela está tendo na vida dela enquanto está gestante, a gente fazer com que isso não passe para o bebê, para que a gente consiga separar isso para que o bebê tenha um nascimento mais tranquilo, que seja uma criança de uma personalidade mais leve, né? Mais alegre, que é o grande objetivo. Então, isso é muito interessante. A formação de barra são 4 formações, né? São 4 etapas, então a gente tem a formação inicial é barras de axis, a segunda formação é o fundamento de barras de axis, a terceira é o julgamento, e a quarta formação a gente fala que é o leve e o pesado, né? Então, é uma formação que quem escolhe fazer a formação completa leva um períodozinho, não muito longo, mas um período delicado para você poder entender como que você deve realmente trabalhar cada área da vida da pessoa com mais conhecimento. Barras de Axis, ela já existe há 27 anos e tem mais ou menos 6, 7 anos aqui no Brasil. Então, é um método muito novo, só que o pessoal está falando muito e o melhor de tudo, os resultados que estão chegando para as pessoas são maravilhosos, porque realmente as pessoas estão melhorando com essa forma de tratamento. E eles aceitam o tratamento por ser toques leves, né? Coisas sutis que você pode ir orientando um pouquinho por dia e a pessoa começa a se acalmar, começa a se fazer as perguntas que a gente propõe e a pessoa se empodera da vida dela e consegue fazer com que as coisas acabam fluindo de uma maneira mais fácil. A gente até brinca, né? Como pode melhorar? Como eu posso melhorar meu dia? Né? Que o universo Uhum. me surpreenda com coisas boas, com coisas alegres, né? Eu nunca fico negativa. Eu sempre procuro me empoderar dos meus sentimentos para que o meu dia a dia seja mais tranquilo. Quando a pessoa entende que ela precisa se fazer a pergunta, ela consegue se empoderar e deixar o dia dela mais fácil, né? Access permite uma nova consciência, uma nova forma de vida. Ele ensina para você que você é um ser infinito. E se você é um ser infinito, quantas coisas você pode fazer para você e para o universo? Por isso que ele fala que o universo me surpreenda. O que tem para mim hoje? Né? Eu só quero coisas boas para o meu dia, né? E isso faz com que a gente realmente se empodere. É um treinamento. É como se a gente fosse na academia e fizesse a musculação todos os dias para fortalecer os nossos músculos. Barras faz com que a gente fortaleça a mente. Eu preciso me empoderar todos os dias dos meus pensamentos positivos, da minha clareza sobre os meus objetivos, para que o meu dia flua de uma forma mais tranquila, de uma forma mais alegre. E aí a gente flui e acaba melhorando. Uhum. E tem muitos pacientes, por exemplo, o que você disse, eles vão por conta de uma dor, principalmente a gente teve até uma paciente em comum que melhorou muito da fibromialgia, ela já fazia
Pilates, físio, tomava venflaxina há muito tempo e fez a parte de barras e teve uma melhora de dor, inclusive desmamando bem da questão medicamentosa e hoje faz só Pilates. Então, tem pacientes que às vezes fazem um determinado tempo de barras para uma questão e depois pode voltar para outras, né? Isso é bacana. E você pode fazer, por exemplo, ela associado. Vamos dizer que você tem um paciente por conta de tempo que faz pilates com você ou faz a parte de fisiovascular, drenagem, e você associar barras, porque são uns 40 minutos mais ou menos de sessão, né? Eu gosto muito de usar o meu conhecimento de várias formas, de tentar deixar a minha sessão mais global possível em favor do meu paciente. Então, por isso que essas questões que são psicocomportamentais me atraem tanto. Eu gosto de olhar e de cuidar do paciente como um todo. Você chega no consultório, eu não vou olhar só para a sua coluna que está doente. Eu vou olhar todo o contexto para eu entender por que a sua coluna adoeceu. Por mais que eu tenha um exame na mão, por mais completo que ele seja, eu estou identificando ali a causa de um problema, eu preciso cuidar também dos sintomas que essa pessoa traz, não só de uma dor física, e principalmente de uma dor psíquica. Então, eu associo muita coisa no consultório, porque eu também estou sempre me atualizando, sempre buscando tratamentos diferentes que possam ajudar no meu dia a dia, né, para colaborar com o meu tratamento. Então, isso faz com que a minha sessão fique mais rica e o meu paciente seja o grande beneficiado disso tudo. Tem um exemplo que eu queria citar que eu gosto bastante. Acho que algumas pessoas aqui devem ter assistido a série do Dr. House. Sim, Dr. House eu muito. tinha assistido muitos anos atrás. Mas nessa quarentena, eu acabei assistindo todos os episódios de House. Foi uma overdose de House aqui em casa. E ele, eu acho que é um exemplo muito bacana de dor crônica. Porque se a gente for lembrar do comportamento dele nos episódios, chama muito atenção. Um cara bacana, com amigos fiéis, um super trabalho, né? Mas portador de uma dor crônica terrível. E essa dor não foi opção dele. Aconteceu. Para quem não lembra, o House, eu acho que ele teve uma trombose. E aí ele teve que fazer uma cirurgia. E a cirurgia, ou ele tinha que perder a perna, ou tinha que arrancar uma camada de músculo muito grande da perna dele, que o deixaria com uma sequela terrível para o resto da vida. E as pessoas que decidiram por ele salvar a vida e a perna dele, né, tomaram isso como decisão. E quando ele acordou, ele viu que ele estava com metade do músculo da coxa faltando e ele enlouqueceu. E ele ficou muito mal-humorado e deprimido. Tanto é que o House, ele é conhecido, né, mundialmente, a série, pelo aquele médico carrancudo, tipo, que não tá nem aí para ninguém, curto e grosso. Você vê o que a dor fez com esse cara. Transformou ele numa pessoa que ele não era antes. Antes ele era um cara feliz, animado, e ele se apegou à única coisa que ele tinha na vida, que era o trabalho. Fora daquele trabalho fixo de diagnosticar o paciente, ele não queria mais saber de nada. Ele era grosso com todo mundo. Então, para vocês entenderem que quando a dor ela chega num nível que você já não tem para onde se socorrer, que você toma medicamento num ponto que você fica viciado, que você já tentou diversos tipos de tratamento e não conseguiu resultado nenhum, o que sobra para você é escolher se você quer viver bem, de uma forma saudável, ou se você quer viver na doença, se você quer se deprimir. E isso acontece muito, a gente vê muitas pessoas se deprimindo hoje, se fechando para a vida por conta de uma dor, por conta de uma mágoa, né? Se fechando para o mundo. Então, Barras mostra exatamente isso, que você deve escolher o caminho que você vai seguir para sua vida. Se você quer ter uma vida mais tranquila, se você quer ser mais bonita, você tem que escolher. Eu quero escolher ser mais bonita, né? Vem voltando o seu amigo lá da bariátrica, né? Os pacientes bariátricos, eles querem fazer a cirurgia muitas vezes para emagrecer.
A doença, às vezes, não é o objetivo fundamental, né, para fazer uma cirurgia bariátrica. Eles têm na cabeça deles que o bonito é ser magro, é ser loiro, é ter o olho azul. É um parâmetro que a sociedade criou que eles acreditaram como verdade. Ah, se eu for gordinho desse jeito, eu não vou ser bacana para conseguir um emprego legal, para ter uma namorada bacana. Então eu vou fazer essa cirurgia não porque eu tô ficando lá com uma insuficiência renal, não porque eu tô com um monte de problema cardíaco, porque eu tô com dor na coluna, porque eu tô com uma sobrecarga horrorosa de peso, mas eu vou fazer porque eu quero ficar bonito, né? E muitas vezes, aí o grande segredo, eu fiz a cirurgia, emagreci, mas eu não escolhi mudar a minha vida. Eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu sempre fiz antes. Então, esse paciente precisa aprender a escolher. A gente fala, tudo na vida tem dois caminhos, né? O, o azul e o vermelho, o preto e o branco. A gente tem o poder de escolher o fácil e o difícil. Por que eu vou escolher o difícil? Se o mais fácil já está aqui, eu já faço. E eu vou ser muito mais feliz ali alcançando o meu objetivo. Então, procurar ter mais consciência, acreditar nisso e tentar fazer. Se eu não conseguir fazer hoje, amanhã eu vou conseguir, eu vou me preparar melhor, né? Eu vejo o paciente queixando, eu não sei mexer na televisão, eu não sei mexer no celular, é muita tecnologia para minha cabeça. Eu não vou aprender isso. Você está se autobloqueando, né? Mas se você se propor a aprender, é óbvio que você vai aprender. Não tem como você não aprender. As dificuldades, elas existem, elas estão aí para ajudar a fazer com que a gente cresça. Mas a gente tem que escolher se a gente vai crescer na dificuldade ou se a gente vai esmurecer, vai ficar lá quietinho, retraído. Então, eu acho que realmente é bem bacana e dentro de... Você já tem esse olhar por conta da sua outra especialização, que é a parte de GDS, que a gente falou na outra live, né? Quem não viu, vale muito a pena. O GDS aí é uma técnica, uma ferramenta em que poucos profissionais se especializaram, né? Aqui no ABC nós temos a Vanessa, e eu acho que na cidade de São Paulo não conta 5 na mão, em que você estuda realmente o perfil biomecânico, o quanto, de repente, algumas questões de postura, de personalidade, influenciam na questão biomecânica do paciente, levando aí a processos crônicos, né? De dor, de retração, de encurtamento. E a técnica do GDS, ele estuda a sua postura, né? Tem diversas, cada um tem o seu carimbinho, né? AL, PL, umas coisas assim. E você, modificando aí a sua questão corporal, você faz uma releitura, inclusive, muitas vezes aí de atitude, né? E ajuda bastante nos processos de dor. E, ao mesmo tempo, associando aí a barras, você pode realmente fazer aí um casadinho muito bom, né? Na verdade, isso mostra como o profissional que lida com a dor, né? Uma equipe multidisciplinar de dor, você tem que fazer o diagnóstico físico, é o que você falou, uma hérnia, uma bursite, tudo, você tem que ter o diagnóstico físico, você tem que ter a terapêutica medicamentosa, seja ela alopática, homeopática, N hoje que a gente tem, né? Assertiva para que esse paciente tenha pelo menos um conforto de fazer as atividades dele de vida diária. Você tem que ter uma questão nutricional, sim. Muitas vezes você precisa de nível bom de vitamina B12, vitamina D, de magnésio, para que você também tenha os receptores de dor mais, vamos dizer assim, mais, não posso falar, melhor, ávidos por também receber as terapêuticas, seja energética ou medicamentosa. Tem que acertar a parte nutricional para ter um músculo melhor, um osso melhor, perder peso, né? Então, é realmente ter a questão psicológica ou ter um terapeuta de mente, seja ele qual a profissão adequada, né? Ter um fisioterapeuta, que é quem realmente põe a mão no paciente, que faz aí as manobras, e dentro disso você tem a hidroterapias, tem a fisioneurológica, tem a fisiomotoras, tem a drenagem linfática, você tem milhares de aparelhos bons, estão chegando alguns agora no Brasil,
para a questão muscular, né? Como eu te falei, o Tesla, o CIS, vários. Então, acho que um paciente hoje ter dor, conviver com dor, é uma coisa quase que inadmissível dentro de uma medicina, dentro de uma equipe multidisciplinar, dentro de profissionais hoje que buscam isso. E hoje nós temos grupos de dor em faculdades, né? Aqui no ABC nós temos 2 grupos de dor, né? Então não é, é só no particular, é só no convênio, não. Você tem boas instituições que lidam com dor. Às vezes você não consegue fazer tudo numa instituição só, mas você pode fazer a parte de físio em uma, você pode fazer a parte de corpo e mente em outra, né? Durante a pandemia, eu acho que a gente conheceu o trabalho de muita gente boa nas lives e nas redes, né? Muita gente teve terapeutas que fizeram tratamentos gratuitos em vários institutos, principalmente por conta das questões de pânico, das piores de dor, de insônia, né? De pacientes que realmente aí às vezes ficaram sem a receita do remédio porque o médico não foi acessível e esse paciente pirou de dor, né? Dor física e dor mental, né? Vamos dizer assim. Então, é muito importante a gente saber que é inadmissível hoje e isso é contraprodutivo, né? Você acaba minando os relacionamentos ao seu redor, porque ninguém gosta de conviver com ninguém que tem dor. Que o cara produz menos, né? Para o trabalho, para a família. É uma pessoa que, às vezes, tem uma questão de visual, né? Lembrando aí a Karina, uma questão visual, uma pessoa que não cuida, às vezes, da aparência, certo? Então, isso também aí tem uma questão, às vezes, de relacionamentos. É uma pessoa que, às vezes, sufoca os outros com as suas queixas. E isso é muito ruim, porque, às vezes, é uma pessoa de bom caráter, de bom coração, mas que ficou numa situação de dor por muitos anos e não conseguiu ter aí uma ajuda adequada, né? Então, às vezes, uma ajuda de vários profissionais que pudesse tirá-los. E aí vem uma coisa grave, tem pessoas que também não querem melhorar da dor, e eu acho que uma outra coisa que a gente pode falar e que você com propriedade depois pode nos falar, o próprio Rafael, os pacientes simuladores, né? Que é uma coisa que às vezes a gente fica até, nossa, mas eu acho que esse paciente, porque dor é uma coisa que a gente não palpa, né? Se eu chego para você e falo, estou com dor de cabeça, eu vou te acreditar, né? E que infelizmente tem pessoas simuladoras, mas aí entra às vezes até no quadro de psiquiatria ou de abuso, né? É um tema aí muito profundo, eu acho que para a gente levar sem realmente ter uma pessoa um pouco mais preparada para falar, como um psiquiatra ou um psicólogo de dor, né? Mas eu vou ver se tem aqui uma pergunta da Shirley, que ela falou que teve muita questão de OTM e dor cervical na pandemia, também por questão de falta de exercício e de excesso de tensão, e o que poderia, de repente, a barra estar auxiliando ela, e outras pessoas acenando, mandando obrigado, falando que bacana, que não conhecia, e avisando que fica gravado no IGTV, né, IGTV, certo? Tanto no meu como o da doutora também a gente manda o link e a gente disponibiliza no canal do YouTube, doutora Ana Paula Rodrigues, tá bom? Depois, se vocês quiserem mandar mensagem, quiser mandar direct, alguma coisa para aprofundar, uma queixa pontual, alguma coisa, mandem sim que a gente responde. Tá. É muito interessante essa questão da TM com cervical, né? Uma coisa totalmente ligada à outra. Muitos pacientes chegam com uma queixa de dor na TM e a gente vai tratar pelo braço e pela cervical. E outros chegam com dor na cervical e a gente vai buscar alguma coisa na TM e sempre encontra. As disfunções de ATM, elas são responsáveis praticamente 89,9% por queixas emocionais, né? A pessoa apresenta um problema de fundo emocional que não consegue resolver e começa a ter dor na TM. E a questão da cervical também é bem parecida, porque por conta de mudanças, a pessoa não aceita mudar, ela acaba desenvolvendo muita rigidez na coluna cervical. Então, quando a gente olha de forma biomecânica, eu vou encontrar uma hérnia de disco, um abaulamento discal, mas se eu olhar pela comportamental, eu vou enxergar uma pessoa que é muito tensa, que não está aceitando algum tipo de mudança na vida dela naquele momento,
E a TM é a mesma coisa. Então, a gente sempre trata as duas em conjuntas, embora você tenha vindo só para tratar a TM ou só para tratar a cervical. Então, a gente sempre faz a avaliação de uma forma mais completa e acaba tratando as duas sempre em conjunto, sempre associando, para que o paciente realmente se conscientize do problema dele, que realmente é de fundo emocional, mas tem um fator biomecânico muito importante, né? Que na cervical pode ser uma hérnia de disco e que na TM pode ser um problema nos côndilos muito grande, onde esse côndilo fica com muito edema e pode aparecer zumbido no ouvido, estalidos na articulação por conta de frouxidão e N coisas que aí a gente precisa avaliar cada caso. Tá ótimo. Se alguém mais quiser mandar mais alguma perguntinha ou depois mandar no direct, nos comentários, a gente agradece, tá? Que a gente tem mais 2 minutos. Queria agradecer novamente a doutora Vanessa Cortes, fisioterapeuta. Vou pedir para ela deixar aqui nos comentários depois os contatos dela, né? O contato do Instagram é @lovanfisio. Lovanfisio, exato. Que é a doutora Lohane e doutora Vanessa, é a duplinha lá da dona Sônia. Não deu pra ver, ó, vou até levantar aqui, ó, a camisetinha. Ó, tô vendo, ó, isso aí, a duplinha da dona Sônia. Tá certo? Agradeço novamente. Lembrando que sábado a gente vai ter às 16 horas com a querida doutora Lívia. Amanhã eu vou estar acertando com ela direitinho, às vezes acontece alguma coisa de última hora, eu vou estar informando vocês. E as outras lives com a doutora Vanessa sobre GDS, com a Karina sobre estilo pessoal, já estão aqui no IGTV, tá certo? E em breve com a doutora Monique e voltamos depois, né, Vanessa, conversando sobre mais alguma coisa. Quem sabe a gente não faz uma live lá no estúdio para mostrar algumas coisas que eu acho que é interessante, né? Acho que já dá para... Eu fico lá de paciente, tá bom? Aí você mostra como é que é a barra, mostra o pilates, tudo direitinho, para o pessoal ver, porque tem muitas coisas que as pessoas realmente nunca viram ou nunca participaram e não têm consciência de como acontece. Tá certo? Bacana, obrigada pela oportunidade de contar para as pessoas sobre os novos tratamentos que a gente tem na fisioterapia, mostrando que o trabalho da fisioterapia está sendo de forma essencial nesse período de quarentena, tanto de forma biomecânica como de forma psicocomportamental. A gente só tem a agradecer as pessoas que estão nos ouvindo, que estão indo ao consultório se cuidar, porque o nosso objetivo maior é esse, é cuidar da pessoa para que ela se sinta bem e ela fale para as pessoas que a fisioterapia ela vai muito além de choquinho, de ultrassom e de alongamento, né? Eu acho que esse é o grande recado de hoje. A fisioterapia ela tem um braço enorme de tratamento, de tratamentos maravilhosos, com grande evolução e tudo comprovado cientificamente. Então, procure um bom profissional, um profissional que estude, um profissional que seja reconhecido não só pelo Conselho de Fisioterapia, mas tenha especializações e formações de qualidade para cuidar de você. É isso aí. Obrigada a todo mundo aí. Gente, um super beijo. Vejo vocês no sábado. Quem entrou agora pode rever a live. Daqui a pouco eu já estou colocando aí no IGTV. E pode ver também a outra live sobre GDS com a doutora Vanessa. Um super beijo, até breve. Tchau, Van, até breve. Nós tricotamos depois. Tchau, tchau. Com certeza. Tchau, tchau.